de volta aqui para a última aula de instalações prediais de água quente. Essa aula é a aula derradeira. No primeiro momento a gente viu quais são ali os sistemas de água quente, né? Quais são os tipos de aquecedores. A gente viu que eu posso fazer um aquecimento solar, que a gente viu no segundo arquivo. No primeiro arquivo a gente viu os tipos de aquecedores de passagem, de acumulação com o boiler e com a caldeira. A gente viu também os tipos de sistema, as classificações, podem ser ascendente, descendente ou misto, podem ser com ou sem circulação, né? Com ou sem retorno, com ou sem bombeamento, tá? Eles podem ser coletivo, podem ser individuais, tá? Então esses aí são os conceitos que a gente viu na primeira e na segunda aula. E agora na terceira aula a gente vai dimensionar. O dimensionamento é relativamente simples também, esse arquivo não é tão grande. A gente espera aí uma aula com menos de 1 hora, cerca de 40 minutos também de gravação, ok? Então vamos para frente. Dimensionamento. Primeira coisa é que o dimensionamento ele vai ser em função ali do consumo de água quente, né? Então a gente tem aquela tabelinha que a gente viu na primeira aula sobre consumo de água quente e que coloca aqui mais ou menos assim, ó, para uso pessoal, 35 a 50 graus, em cozinhas 60 a 70 graus, porque eu tenho que promover a desinfecção, né? Em lavanderias, pela mesma razão, 75 a 85 graus, e ali para finalidades médicas 100 graus Celsius é a temperatura de projeto de água quente, tá? Bom, eu tenho uma tabela aqui que também já foi mostrada na primeira aula, estou só revisando essa parte, e que coloca ali a estimativa de consumo por pessoa ou por refeição, né? Por hóspede, se for um hotel, para água quente, tá? Então a gente tem essa tabelinha, por exemplo, ali, pegar aleatoriamente aqui, alojamento provisório de obras, seria ali um canteiro de obras, por exemplo, um consumo per capita de 24 litros por dia, tá? Se for ali uma residência, e aí eu novamente faço essa observação, 40, 45 ou 50 litros de água quente por dia, dependendo do tipo de aquecedor, se for a gás, se for elétrico ou se for solar, tá? Isso porque os aquecedores demoram tempos diferentes, por isso o consumo termina sendo diferente, tá? Ou seja, eles vão ter ali potências diferentes, tá? Apartamento, 60 litros por pessoa dia e assim por diante, tá? Bom, passada essa tabela que já tinha sido vista na primeira aula, tá? De água quente, a gente vem apresentar aqui outra tabela, tá? Olha essa outra tabela aqui, ela apresenta o consumo de água quente nos edifícios, também em função do número de pessoas. Agora, olha aqui que isso daqui já implica, isso aqui já enseja em dimensionamento. Veja lá, eu tenho aqui, por exemplo, residência, apartamentos e hotéis, tá? Então eu tenho ali uma água quente necessária a 60 graus, tá? Então a temperatura final aí que eu quero é 60 graus e um consumo de cerca ali de 50 litros por pessoa dia, tá? Na ocasião de pico, ou seja, na hora de pico, entenda que o consumo ele não se dá de forma homogênea ao longo das 24 horas, o consumo ele se dá muito mais nas horas, obviamente, em que as pessoas estão acordadas, via de regra, né? E que mesmo nessas horas eu tenho um horário ali que normalmente é em torno de 11 horas até meio-dia, que é o horário em que eu estou fazendo almoço, lavando roupa. Então nesse horário aí eu tenho um consumo mais alto de água quente, tá? Então estima-se, tá? As boas práticas de engenharia e a literatura estimam que nesse horário de pico se consuma cerca de 1/7 do consumo da pessoa. Então, por exemplo, se você imaginar aí uma casa com 7 pessoas, ela vai ter um consumo de 350 litros, tá? E se você dividir isso daí por 7, 50 litros vai ser o consumo só naquela hora de pico. Pessoal, a hora de pico é o consumo máximo, né? É a vazão máxima que eu vou ter acontecendo ao longo do dia é na hora de pico. Então eu tenho que dimensionar o meu sistema para essa hora de pico, tá? Então eu vou ter aqui na hora de pico 1/7 do meu consumo, então seria 1/7 de 50 se fosse só uma pessoa, mas como nesse exemplo hipotético que eu coloquei eu tenho 7 pessoas,
o que dá 350 litros, 1/7 dá 50 litros. Então, a duração do pico é cerca de 4 horas, ou seja, eu tenho que dimensionar nesse meu exemplo com 50 litros, que é 1/7 dos 350, né? Só que durante 4 horas. Então, 50 litros vezes 4 horas, 200 litros, tá? Essa é a duração do pico para residências. Qual a capacidade do reservatório em função do consumo diário? 1/5 do consumo diário, tá? Note, por exemplo, que 1/5 é um número maior do que 1/7, tá? Então 1/5 é um número maior do que 1/7, ok? Portanto, eu tenho uma capacidade do reservatório que atende inclusive as horas de pico. E nesse nosso exemplo aqui, eu teria 1/5 de 350, que seria 70 litros. Então eu tenho um reservatório com capacidade para 70 litros, ok? Bom, e qual a capacidade horária de aquecimento em função do uso diário? 1/7, tá? Ele aquece 1/7 da vazão por hora, ok? Que equivale ao consumo da hora de pico. Então, o que ele consome na hora de pico é a capacidade que ele tem de aquecimento, ok? Então, eu tenho aí números que são coerentes entre si. Agora você diz, professor, eu noto que essa capacidade horária de aquecimento em função do uso diário está igual com o consumo de pico, ou seja, se eu consumir um pouquinho mais, eu já não vou ter essa capacidade de aquecimento. Então isso vai implicar numa água um pouquinho menos aquecida, numa temperatura um pouquinho abaixo do que esses 60 graus. Olha, teoricamente sim. Agora, esse consumo de pico, ele já é um consumo teórico, né? Você imaginar que você consome 1/7 na hora de pico já é um valor alto. 1/7 do consumo do dia inteiro, tem 24 horas, 1/7 em cada hora de pico, né? Então, quer dizer, você já tem aí um valor bem estimado. Eu não vou dizer superestimado, que dá ideia de erro, né? Mas você já tem um valor aí bem estimado, sobrando, né? O chorinho aí já foi grande, tá? Bom, e aí eu tenho esse exemplo se aplica também a várias outras finalidades de edificações. Edifícios de escritórios, fábricas, restaurante para classe baixa, médio, alta, restaurante 3 refeições por dia e assim por diante, tá? Bem, então a partir dessa tabela, a gente já tem aí um primeiro exemplo que está resolvido, ok? Então veja lá. Eu tenho um aquecimento elétrico para uma residência de 10 pessoas, ok? Primeiro que residência de 10 pessoas com aquecedor elétrico é um consumo de 45 litros per capita, ok? E aí eu vou ter o seguinte, 10 pessoas, 50 vezes 10, isso aqui está com uma diferençazinha aqui, lá na tabela tem 45, o material de onde eu tirei colocou 50, eu não observei isso, vamos realizar com 50. Mas para o aquecedor elétrico é 45. Mas vamos supor que esse consumo per capita aí seja de 50, ok? Então 50 vezes 10, 500 litros, tá? Nas ocasiões de pico, já sei até por que ele fez isso. Porque nessa outra tabela aqui, ele considera 50, independente do tipo de aquecedor. Então ele está se baseando nessa tabela aqui. Professor, pode, isso aqui não é uma lei, não é uma obrigação, é uma indicação de uso que nem da norma que é do Heliocreda, tá? Então nessa outra tabela ele considerou 50 litros por pessoa, ok? Então ele vai colocar todos esses valores aqui a partir desse valor, 50 litros por pessoa vezes 10 litros, dá 500 litros. Nas ocasiões de pico, 1/7 de 500 dá 75 aproximadamente, tá? Qual a capacidade do reservatório? É 1/5, né? Se você vier para cá novamente, a capacidade do reservatório é 1/5 e a capacidade horária de aquecimento é 1/7. Então, a capacidade do reservatório é 1/5 de 500, que dá 100, tá? A capacidade do aquecimento é 1/7 de 500, que dá 75, tá? Portanto, olha só. Deseja-se elevar a temperatura da água, isso aqui não foi falado lá, nós aqui estamos completando aqui a questão, tá? De 15 graus para 60 graus, então ele está estimando aí que você está provavelmente no lugar onde o mês mais frio do ano, que você também tem que dimensionar pensando nisso, né? Onde o mês mais frio do ano
você tem uma temperatura de 15 graus, em média, tá bom? Então, se você vai aquecer a água de 15 para 60, você tem uma variação de temperatura aí de 45 graus. E você tem aí uma quantidade de 75 litros, nas ocasiões de pico, né? Então, você tem uma massa de 75, né, litros, que são 75 quilos, calor específico é 1, então nem entra nessa equação. Você tem aí uma quantidade de calor de 3.370 por hora, né? Porque se eu peguei aqui esse 1/7, que é a capacidade do aquecimento, isso aqui é por hora, 75 litros por hora, tá? E aí eu venho para cá e faço o seguinte, ó, considerando que o meu aquecedor, tá, ele tem uma eficiência de 80% e também fazendo a conversão de que 1 kWh são 860 calorias, eu faço aqui o seguinte, que a quantidade de calor efetiva, ela é 3.370, que é a quantidade de calor dividido pelo rendimento, né? A efetiva eu tenho que considerar o rendimento, então eu divido pelo rendimento, que dá 4.220 quilocalorias. E que convertendo esse valor, eu vou encontrar aí uma quantidade de 4,9 kWh, tá? Portanto, essa daqui vai ser a energia consumida pelo meu sistema de aquecimento, ok? Bom, essa tabela aqui, já acabou a questão, essa tabela aqui já é uma outra questão, tá? Então, só dizendo aqui, ó, nessa questão, só voltando aqui, perdão, ele pede o aquecimento elétrico para uma residência de 10 pessoas. Então, é isso, é esse treinamento, é calcular o consumo de água, calcular a ocasião de pico, a capacidade do boiler, então eu vou comprar um boiler de 100 litros, e uma caldeira ou um aquecedor que tenha uma potência, né, na verdade, que tenha uma conversão de energia, um consumo de 4,9 kWh. Tá? Eu posso comprar um de 5, 6, se tiver isso daí no mercado. Tá? Bom, eu tenho uma outra tabela, tá? Aqui eu tenho diferentes tabelas. Esse capítulo eu confesso que se torna ali talvez um pouco confuso, porque eu tenho aqui diferentes tabelas, mais ou menos ali para uma mesma coisa, tá? Só que essa tabela ela apresenta consumos por aparelho, como você está vendo, né? Lavatório, banheiro, lava-pé, pia de cozinha, tanque de lavagem, pia de copa, chuveiro. E aí ele coloca em função dos usos das edificações. Apartamentos, clubes, ginásios, hospitais, fábricas, escolas, hotéis, por aí vai, tá? E aí ele coloca lá embaixo, olha aqui, ó, qual é o percentual do máximo consumo provável, né? Porque lembrando, pessoal, que a água quente é calculado pela hipótese do máximo consumo provável e não pela hipótese do máximo consumo possível, tá? Agora, lembrando, se eu for utilizar realmente a água quente naquele banheiro, daquela escola, do exemplo que a gente viu, lá quando a gente viu água fria e a gente viu essas duas hipóteses, do máximo consumo possível e do máximo consumo provável, aí eu também tenho que levar em consideração, dependendo do uso da edificação, a hipótese do máximo consumo possível. Aqui para apartamentos, residências, edifícios comerciais, a grande maioria dos casos, eu vou ter aí a hipótese do máximo consumo provável, tá bom? Então, no caso aqui, o máximo consumo provável é um percentual do máximo consumo possível, tá? E aqui ele dá também a capacidade do reservatório como um percentual, tá? Então vamos ver aqui, vamos pegar um exemplo. Apartamentos, se eu tiver chuveiro no apartamento, aí ele coloca aqui, ó. A tabela apresenta o consumo de água quente nos edifícios em função dos aparelhos em litro por hora a 60 graus. Então esses valores são em litro por hora a 60 graus, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um chuveiro aqui, esse chuveiro nos apartamentos consome ali 97,5 litros por hora a 90 graus, tá? 97,5 litros por hora a 90 graus, que vai ser misturado com a água fria para encontrar a temperatura do banho adequada para cada corpo, né? Para cada pessoa, para cada usuário, tá? E aí tem lavatório público, privado, banheiros, ok. Essa daí é a tabela. Vamos para frente que eu tenho um exemplo baseado no uso dessa tabela também, tá?
Edifício de apartamento com 20 unidades residenciais com os seguintes aparelhos. Por unidade: banheira, bidê, lavatório, chuveiro e pia de cozinha. Vamos lá? Banheira, bidê, banheira, tá? Bidê não está aqui. Lavatório privado, tá? Pia de cozinha, ok? Eu não sei se essa tabela continua em outro momento, acho que não, tá? Então vamos para frente. Então a gente tem aqui, ó, consumo total, 20 banheiras. Cada banheira vai ter um consumo de 26. Vamos conferir se é isso mesmo? Cada banheira vai ter um consumo de 26. Eu acho que o bidê ele colocou com o mesmo consumo do lavatório privado. Professor, eu não sei o que é um bidê. O bidê, pessoal, ele existia no passado, ele era o mesmo formato do vaso sanitário, mais ou menos ali, mas você não tinha aquela área molhada, né? Então você tinha uma duchinha, você sentava nessa duchinha e você fazia a sua higienização depois de ter feito ali o número 2, tá? Esse bidê, ele foi substituído pela ducha higiênica. Então você realiza o trabalho ali no vaso sanitário, terminou esse trabalho ali no próprio vaso sanitário, usa a duchinha higiênica, né? Então você retirou do banheiro um espaço que você tinha com equipamento cerâmico, né? Que era o bidê, tá? Então o bidê ele tem esse papel, ele hoje é a ducha higiênica, tá? Bom, e aí, então, continuando aqui, lavatório privado, o bidê vai ser isso, banheira, vamos para frente, chuveiro e pia de cozinha. Então, 20 banheiros, né? Como são 20 unidades, em cada unidade tem isso daqui, e eu estou dimensionando a água quente do prédio, eu tenho 20 para todo mundo, 20 banheiras, 20 vezes 26, 20 bidês, 20 vezes 2,6, 20 lavatórios, 20 chuveiros e 20 pias de cozinha. Somando essa turma todinha aqui, eu vou encontrar uma vazão de 2.834 litros, né? Voltando aqui para essa tabela, eu tenho o seguinte, lá embaixo eu tenho o consumo máximo provável, 30% disso, tá? É por isso que esses valores são relativamente altos, porque eu vou pegar só 30%, tá? E a capacidade do reservatório, 125% disso. Então eu vou pegar o valor lá e vou multiplicar por 1,25, tá? Mas vamos lá. Então chegamos nesse valor, o consumo máximo provável é 30% de 2.834, que dá 850 litros por hora. Esse é o consumo máximo provável. Quando eu for para a capacidade do reservatório, eu multiplico o consumo máximo provável, 850, por 125%, que é o índice 1,25, né? Encontrando aí um reservatório de 1.000 litros, de 1 metro cúbico, né? Então você vai encontrar no mercado aí um boiler de 1.000 litros, de 1 metro cúbico, é fácil, é tranquilo, ok? Resolvido o exemplo 6.2, vamos para frente. Então aqui eu tenho outras tabelas para os boilers, ó, tabela 6.5 apresenta valores usuais das capacidades dos boilers, tá? Então aqui é interessante porque assim, professor, eu posso dimensionar o meu sistema por várias maneiras diferentes, tá? Muitas vezes você usa uma tabela dessa para um pré-dimensionamento, para um anteprojeto, para você ter uma estimativa do orçamento que você vai ter, tá? Muitas vezes é isso. Obviamente, depois que o anteprojeto for aprovado e que você for para a fase de projeto e for realmente dimensionar cada aparelho, aí você sai dessa tabela e vai para a tabela dos aparelhos específicos, né? Mas numa fase de anteprojeto, que você está apresentando um orçamento, muitas vezes esse orçamento é sem compromisso. Você não vai fazer todo o dimensionamento do prédio, ou seja, fazer todo o projeto para depois apresentar o orçamento do projeto. Não faz sentido, né? Então, num primeiro momento, você pode usar uma tabela como essa, onde ele coloca a capacidade do reservatório e o consumo diário da família em função da aplicação. A família pequena, casa pequena, um consumo diário ali de 115 a 230 litros por família, né? Isso aqui é por família, não é per capita. Ele não fala aqui consumo per capita, tá?
Então aí vai também você usar um bom senso. Às vezes você tem uma família pequena, um casal, você coloca 115, mas você tem um casal e 5 filhos, 3 cachorros e um sogro, você coloca 230, né? Então você tem que ter essa percepção, tá? E aí vai, família média, mas que tem um só banheiro, o consumo aumenta um pouquinho. Família média, 2 banheiros, família grande ou então loja pequena e assim por diante, tá? É uma outra tabela que estima aí o consumo, tá? E aqui eu tenho uma tabela 6.6 mais uma que faz o seguinte, ela apresenta os volumes dos aquecedores e as potências das resistências dos boilers em função do consumo diário de água quente a 70 graus, tá? A 70 graus. Vejam que nessas tabelas já estão inclusos os cálculos daquelas equações da calorimetria, Q igual a MC delta T, tudo isso, tá? Então, como exemplo, eu tenho o seguinte, ó, se eu tenho um consumo diário de 60 graus, então qual vai ser o teu trabalho? Se for usar essa tabela, o teu trabalho vai ser calcular qual é o consumo diário, ou em função do número de pessoas, que é mais fácil, né? Que é mais fácil. Você pega uma pessoa e, é um apartamento com aquecedor, apartamento é edifício residencial, né? O caso residencial, da 40 a 50 litros, podendo ser 40, 45 ou 50 em função do, né, do combustível, mas você pode usar uma média aí de 50, né? Só para estimativa. Então 50 litros, aí ele coloca aqui, o consumo diário deu 60, ok, até 60 é um aquecedor de 50 litros e uma resistência de 0,75 kW para manter a água quente? A 70 graus. Ok? Professor, eu não preciso de água a 70 graus, eu só preciso de água a 60 graus. Ok, você pode comprar um aquecedor de resistência um pouco menor, um boiler de resistência um pouco menor, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o próprio boiler, ele vai fazer papel de aquecedor. O próprio boiler, nesse caso aqui, para pequenas edificações, ele vai fazer papel de caldeira e de reservatório. O próprio boiler tem uma resistência e o aquecimento aí é elétrico, é através de uma resistência elétrica, tá? Então, para pequenas edificações, a coisa é mais simples. Não há que se falar em caldeira, porque eu acho que caldeira é um termo que assusta o engenheiro civil. Tá? Então o próprio boiler é o teu aquecedor, tá bom? Beleza, passado isso aqui vai aumentando o consumo, obviamente vai aumentando o volume do aquecedor e a resistência elétrica para mantê-lo a 70 graus. Essa daí é a tabela, tá? Bem, voltamos a uma coisa que a gente já conhecia, o método do máximo consumo provável, que é aquele método onde se atribuem pesos. Pessoal, essa tabela aqui vocês já conhecem. Essa tabela aqui é a tabela da NBR 5626, tá aqui, ó, da NBR 5626, que já foi vista em água fria com os pesos para cada aparelho sanitário. Óbvio que o que vai interessar aqui são só os aparelhos sanitários que também trabalham com água quente. Então, bacia sanitária, que eu não preciso de água quente, eu não preciso esquentar ali as fezes, né, para nada. Então, aqui eu não uso para água quente. Eu só vou usar os que tem aqui, misturador, né, chuveiro, lavatório, tá ok? Bom, continua a tabela, né? O critério de velocidade que a gente já viu também lá em água fria, quer dizer, professor, então assim, aqui em água quente é mais ou menos a água fria, né? O dimensionamento das tubulações é igual, o dimensionamento das tubulações é igual. Note que as tabelas que a gente estava vendo era para dimensionar forma de consumo, qual é o consumo na hora de pico, né? Qual é a capacidade do aquecimento, e para dimensionar o reservatório vai ter que ter tantos litros, o boiler, né? Reservatório de água quente, e para ali dimensionar o aquecedor, né? Que é o boiler muitas vezes, né? Que vai precisar ter uma potência tal, né? Mas o dimensionamento das tubulações de água quente seguem rigorosamente os mesmos dimensionamentos das tubulações de água fria, mudando apenas o material que você vai utilizar. Tá bom, pessoal? Então isso aí não tem mistério. Eu acho que com essa explicação eu simplifico muito a coisa para você, tá?
Então, passa essa tabela, né? Quais são os diâmetros mínimos dos subramais, tá? Existe também, de acordo com a própria NBR 5626, de água fria, diâmetros mínimos para cada subramal, tá? Mas eu costumo dizer que isso daí você não se preocupa muito, porque existe uma tabela que indica o diâmetro para cada subramal em função do aparelho ao qual ele se liga. Então isso daí deixa de ter uma importância, porque você já vai em cima do diâmetro que o próprio fabricante pede. E nos softwares que você utiliza, esses softwares possuem bibliotecas, né? Eles possuem conteúdos que indicam esses diâmetros, tá? E vamos para o dimensionamento dos aquecedores. Então, vamos lá. Algumas considerações devem ser feitas sobre os aquecedores, né? O dimensionamento do aquecedor, para escolher o aquecedor, algumas informações são importantes para garantir do fornecimento de água quente na temperatura desejada e na quantidade, na vazão adequada, na vazão desejada, tá? Então veja, não adianta eu utilizar um aquecedor de potência inferior, porque ele até vai me dar a vazão desejada, mas ele não vai me entregar essa vazão na temperatura que eu preciso, na temperatura que eu escolhi. E aí, se você estiver trabalhando com alguma edificação cuja temperatura seja necessária que atinja aquele valor, como por exemplo hospitais, clínicas, laboratórios, e aí você vai ter um problema, né? Porque você vai causar um problema na operação daquela edificação, tá? Ela, por exemplo, não vai conseguir a desinfecção pelo aquecimento, porque talvez não chegue aí na temperatura necessária para promover essa desinfecção, tá? Então, em residências, por exemplo, é preciso saber quantas pessoas residem, ou se eu não tenho quantas pessoas, quantos quartos, quantas suítes, ou seja, quantos banheiros, né? Ou então, vai ter banheira de hidromassagem, porque banheira é um consumo fora a parte, né? É um consumo fora a parte. A banheira, eu não posso estimar o volume de água, o consumo de água de uma banheira pelo consumo per capita, porque a banheira é uma coisa atípica, é um consumo atípico. Eu utilizo a banheira hoje e utilizo a banheira de novo só daqui a uma semana ou só daqui a um mês, né? Então eu não tenho ali uma frequência, uma periodicidade do consumo da banheira. Então tem determinados aparelhos sanitários que eu preciso estimar o consumo em função do volume dela, tá? E a banheira vai do fabricante. O fabricante diz, olha, essa banheira é uma banheira com capacidade para tantos litros. Então, você vai ver ali metade água quente, metade água fria. O misturador vai fazer a mistura adequada, certo? Então, haverá banheiras de hidromassagem, quantas? Qual o volume de cada uma? Vai ter máquina de lavar louça, é outro equipamento que você também não pode colocar aí na conta do consumo per capita, né? Então, tem equipamentos, tem aparelhos sanitários que você vai ter, sim, que ter o valor do consumo dele, tá? Se você não tem, se você quer fazer um projeto ali padrão, deixando para o futuro comprador do imóvel a possibilidade de ter, por exemplo, uma máquina de lavar louças ou não, aí você aumenta o consumo per capita aí em média, tá? De água quente. Será necessária água quente na pia da cozinha e no tanque, tá? Tem pias de cozinha que tem misturador. Água fria, água quente. Tem pias de cozinha que não tem, ok? Tanque, mesma coisa. Assim, é possível calcular o volume de água quente consumida e dimensionar o aquecedor ideal que atenda ao nível de conforto desejado, ok? Vamos para frente. Então, para dimensionar, está aqui os pesos, né? Já vimos os pesos, vamos passar essa tabela para frente. Vamos pegar um exemplo. Aquecedor de passagem a gás. Eu digo isso, pessoal, porque eu tenho aqui o 3.7.1 a gás, né? Terminou a gás, acumulação. Então vai mudando, tá? Depois de acumulação, ó, aquecedor solar. Então eu vou dimensionar cada tipo, tá? Então vamos voltar aí para o ponto 1. Aqui, né? Ok. A gás. Dimensionar um aquecedor de passagem a gás para alimentar uma ducha e um lavatório de um banheiro. Então vamos lá.
Um aquecedor de passagem a gás. Vai ser aquele aquecedor que vai ficar lá na área de serviço e que vai ser adequado para aquecer essa ducha e esse lavatório do banheiro. Tá bom? Vamos lá. Cálculo das vazões dos aparelhos. Então eu tenho aquela tabelazinha que eu vou consultar ela aqui, tá? Para ducha, misturador, tá? Misturador de água fria e para o lavatório, certo? Aqui ele colocou a ducha com 12 litros por minuto e o lavatório, torneiro ou misturador com 9. Se eu vier para cá, pessoal, o lavatório tem uma vazão de 0,15 litros por segundo. Mas ali está em litro por minuto, né? Então, como um minuto tem 60 segundos, vamos multiplicar esse valor de 0,15 vezes 60, dá 1,5 vezes dá 9, tá? Realmente dá 9. E o outro é o 0,20. O outro está na outra ducha, né? Misturador, equivale ali ao bidê, né? Não é. É a ducha ao chuveiro, perdão. 0,20. 0,20 vezes 60 segundos é 2 vezes 6, 12 litros por minuto, tá? Então, eu obtive esses valores aqui apenas multiplicando aquelas vazões lá por 60 segundos, ok? Mas, professor, você falou que nunca somasse vazões. Você falou que sempre somasse pesos. Pois é, mas aquilo era para dimensionar as tubulações, né? Aquilo era para dimensionar as tubulações. Aí eu vou usar a equação de ferro hipoxial, a equação de perda de carga, tudo aquilo. Mas aqui não, aqui eu estou dimensionando o aquecedor. Por isso que aqui eu estou somando as vazões para ver a capacidade do aquecedor, tá bom? Então, no caso de dimensionar o aquecedor, eu não só posso, mas eu devo fazer essa soma de vazões, tá bom, pessoal? Vamos para frente. Então, conhecidas as vazões dos aparelhos, calcula-se a vazão total somando as duas, tá? Então eu tenho 12 mais 9, que vai dar o valor aí de 21 litros por minuto, é a vazão total de água quente, tá? Caminhando um pouquinho mais para frente, como a água quente está sendo misturada com água fria, eu vou considerar metade da vazão calculada, ok? Porque são misturadores. Então metade de 21 dá 10,5 litros por minuto de água quente, porque eu não vou precisar de água naquela temperatura final. Ah, professor, mas espera lá. A temperatura final é 60 graus. Você não vai tomar um banho com água a 60 graus, tá? Mas, professor, eu não vou também tomar um banho com água a 30 graus, porque se eu colocar metade, eu estou partindo do princípio... Tem um batido ali atrás, mas acho que é a casa vizinha, me assustei, pensei que era meu quintal. Então vamos lá, eu não vou também dividir, se eu pegar meio a meio, supondo que uma água esteja a 20 graus e a outra a 60, né, o equilíbrio térmico, quando eu pegar metade da água a 20, metade da água a 60, vai dar a 40, né? Então, eu não vou também consumir água a 40 graus, professor. Mas pode ser que você consuma água a 40, a 42, a 35, a 32, tá? Então, veja que mesmo 40 graus é uma temperatura alta, né? Dificilmente você vai tomar um banho a 40 graus. Então, você vai tomar um banho numa temperatura inferior. Se você vai tomar um banho numa temperatura inferior, isso implica que na prática, no misturador, você está colocando menos água quente do que água fria. Então, nem esses 10,5 litros por minuto você vai estar utilizando. Então, note que você já está, quando adota esse valor de metade aqui, você já está dando aí uma certa segurança térmica, né? Eu vou usar a expressão segurança hídrica, mas nesse caso seria segurança térmica, que é a segurança de que a água chegue naquela temperatura, tá? Então, quando eu estimo metade, eu estou realmente com uma certa segurança. Eu não vou tomar um banho a 40 graus, mas mesmo que eu queira tomar um banho a 40 graus, eu ainda tenho o meu dimensionamento, o meu aquecedor pronto para me atender. Ah, professor, mas se eu sou igual um japonês, eu gosto de tomar banho a 45 graus. Ok, se você vai tomar um banho a 45 graus, das duas, uma, ou você consegue chegar a 45 graus, mas com uma vazão menor que essa,
né? Então você não vai tomar aquele banho com aquela vazão desejada, tá? Ou então é um lençol curto, né? Você cobre a cabeça, descobre a outra ponta que são os pés, tá? Tem essa questão, tá? Então assim adota-se, arredondando 10,5 para 10, né? Adota-se um modelo de aquecedor de passagem a gás com uma vazão de 10 litros por minuto. Esse daí, 10 litros por minuto. Esse daí foi o critério, foi o dimensionamento para o aquecedor de passagem a gás. Agora a gente vai ver alguns modelos de aquecedores daqui a pouquinho, tá? Veja, isso aqui eu não encontrei em livro nenhum, isso aqui já foi um trabalho meu, onde eu fui no site de alguns fabricantes, né? Aqui eu peguei um fabricante específico, não precisava pegar vários, onde eu coloco aqui alguns dos modelos que o fabricante tem. Ele tem outros modelos, né? Esses modelos, pessoal, você nota que tem várias questões aqui para você avaliar, né? Então tem aqui o modelo e a versão, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse GWH350CTDE, ele tem na versão F420 e F430. Qual é a diferença? O combustível dele, ó, gás natural, tá? E gás liquefeito de petróleo, GLP, né? Então gás natural, que é o que abastece os carros, e gás de cozinha, tá? Eu posso utilizar um ou outro, tá? Eu escolho qual modelo que eu quero. Esse modelo, ele trabalha com uma vazão de 18 litros por minuto. Foi por isso que eu converti aquela turma ali para litro por minuto, porque os modelos vêm com as suas vazões para litros por minuto. Esse outro aqui, 25 litros por minuto, esse outro 36 litros por minuto, esse outro aqui é menor, ele é quase que individual mesmo, 7,5 litros por minuto, tá? Então, na minha questão, eu preciso de 10 litros por minuto. Notem que esse cara não me atende, né? Esse cara não me atende. O que vai me atender, sem sobrar muito, sem ser muito mais caro, é esse cara aqui, que me dá uma vazão de 18 litros por minuto. Se eu for escolher um desses aqui. Agora, nada impede que eu procure um fabricante diferente desses e que tenha um modelo que trabalhe na faixa ali de 10, 12 litros por minuto, né? Aí eu vou ter realmente um modelo mais justinho ali para as minhas necessidades, tá? Então, ele coloca aqui qual é o consumo de gás, importante também para quando você quer ter a estimativa de quanto que você vai consumir mensalmente, a estimativa da sua conta mensal, tá? A regulagem de temperatura, olha só que legal, ó. Ele varia ali de 35 a 75 graus a temperatura, tá? 35 a 75 graus. É lógico, pessoal, que quanto maior a temperatura que ele consegue atingir, menor é a vazão que ele consegue dar para aquela temperatura, tá? Então é lógico que se eu estou dizendo aqui, para uma vazão com uma variação de temperatura de 20 graus, preste atenção nisso aqui, ó, saiba ler isso aqui, ó, pessoal, você está numa cidade, aonde você tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Definitivamente essa cidade não é Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Onde você tem uma temperatura de 20 graus Celsius. É relativamente friozinho lá, tá? Então, se você quiser água num ΔT de 20 graus, ou seja, até 40 graus Celsius, ele vai te servir 18 litros por minuto de água a 40 graus, tá? Ah, professor, então você está dizendo que a temperatura final desse aquecedor é 40 graus? Não, eu estou dizendo que na cidade, aonde a temperatura natural da cidade é 20 graus Celsius, tá? A temperatura da água da cidade é 20 graus Celsius, ele vai me entregar água num ΔT de 20, ou seja, água a 40, com uma vazão de 18 litros por minuto. Professor, ele pode me entregar água a 45? Pode, mas não vai te dar 18 litros por minuto, tá? Ele chega ali numa temperatura que varia de 35 até 75 graus, certo? Então, no caso de Mossoró, se você tem a água ali numa temperatura já natural a 35 graus, ele te entrega a água a 55 graus com vazão de 18 litros por minuto, ok? Então, saiba ler as especificações desses equipamentos, ok?
E aí ele entrega também qual é a pressão máxima de água que ele entrega, 100 metros de coluna d'água. Uma questão técnica muito importante para a gente, pessoal. Qual é a pressão mínima de funcionamento? 1 metro de coluna d'água. Se você no seu projeto não tiver dado 1 metro de coluna d'água, esse equipamento não vai funcionar. Tá? É uma pressãozinha boba, 1 metro de coluna d'água. Se você não tiver nem isso, esse equipamento não vai funcionar. Qual a vazão mínima que ele entrega? 2,5 litros por minuto. Tá? Então ele trabalha aqui com essa vazão para essa temperatura. Mas qual é a vazão mínima que ele entrega? 2,5 litros por minuto. Tá? Eu tenho ainda um consumo de energia no stand-by, tá? Porque eu tenho ali uma chama que se mantém acesa, né, e tal, eu tenho um consumo de gás, eu tenho um consumo de energia, luzezinhas, de 10 watt-hora, bem pequenininho mesmo, e tem um consumo máximo aí de 65 watt-hora trabalhando a pleno em alta performance, ok? A mesma análise que eu fiz para esse, faça para os outros todos, ok? Bem, aqui um rendimento de 84%, né, em média para todos eles, ok? Bem, então nesse caso aí, eu vou usar o aquecedor para essa questão GWH, para essa outra questão aqui, né, que seria de 10 litros por minuto. Se eu for escolher um daquele modelo lá, eu teria que escolher o de 18. Ok? Vamos para frente. Aquecedores de acumulação. Mudei de assunto, virei a página. Ali eu estava falando de aquecedor de passagem a gás. Agora eu vou para o aquecedor de acumulação. Para o dimensionamento dos aquecedores de acumulação, tanto elétrico quanto a gás, também conhecidos como boilers, tá? O boiler, como eu já falei agora há pouco, é o próprio, ele faz papel da caldeira, então ele é reservatório e é caldeira, por isso que a gente na engenharia civil prefere chamar aqui de aquecedor, tá? É necessário identificar o número de usuários do sistema. Aqui, quando eu tenho esse tipo de aquecimento, eu preciso do número de usuários. É feito em função dos usuários, tá? Então, pega esse exemplo aí. Dimensionar o aquecedor de acumulação a gás de uma residência com 3 dormitórios e uma dependência de empregado. E considerar ainda a instalação de uma banheira, que eu já falei que a banheira não é em função do consumo per capita, ela é um volume fora parte, porque ela é usada sem periodicidade, tá? Então, de uma banheira de 200 litros. Então, veja lá, pessoal. 3 dormitórios, 6 pessoas. Mais quarto de empregado, aumenta mais 7 pessoas, tá? Então, 7 pessoas, eu tenho ali total de 7 pessoas, né? De acordo com a tabela, é um aquecedor de acumulação, e aqui é a gás. Então, residências, aquecedor a gás, 40 litros por pessoa dia, tá? Então, passando para frente, eu vou multiplicar essas 7 pessoas por 40 litros, que vai dar 280 litros. Só que eu ainda tenho que acrescentar o volume da banheira, né? Então, veja o que é que eu fiz aqui, ó, pessoal. Volume da banheira é 200 litros, mas eu não vou fazer uma panela de pressão, eu não vou cozinhar comida ali dentro, né? Então, não preciso colocar só água quente. Eu misturo com água fria e estima-se que no máximo, que é o critério de dimensionamento, você coloque ali metade da água quente e metade da água fria. Então você vai dividir esse volume por 2 para estimar o volume de água quente, ok? Então eu vou ter ali mais 100 litros, ok? Detalhe, esse teu aquecedor aí, ele vai estar dimensionado para o momento que a banheira estiver sendo usada. Veja que a banheira, arredondando isso aqui para 300, aumenta em 1/3. 100 é 1/3 de 300, né? Aumenta aí em 1/3 o dimensionamento do boiler. Mas veja então que todos os outros momentos, que são a grande maioria, onde eu não tiver utilizando a banheira, o boiler vai estar sobrando, vai estar me atendendo ali numa vazão e numa temperatura muito boas, tá? Então eu vou ter aí um total de 380 litros, né? Então arredonda-se aí para 380, para 400, perdão, e eu particularmente faço uma observação. É possível arredondar isso aqui, por exemplo, para 350? Eu vejo que sem problemas.
tá? Sem problemas. Por quê? Porque eu estou dimensionando esse boiler para o momento eventual que eu for usar a banheira, tá? Todos os outros momentos, 280 era mais que suficiente, ainda sobrava. Nesse momento eventual que eu vou usar a banheira, 380, eu estou considerando ainda que metade da água da banheira vai ser quente. Não vai, é menos. Tá? E eu estou considerando ainda que cada pessoa, na hora que a banheira está sendo enchida, está consumindo 40 litros ali por dia, que vai dar um consumo por segundo, né? O que também não vai acontecer. Então eu não vejo problema em você utilizar aqui 350 litros numa boa. Tá? Se tiver no mercado, você vai estar comprando um boiler mais barato do que um boiler de 400, ok? Bom, aquecedor solar. Então, o dimensionamento de um sistema de aquecimento solar está relacionado diretamente ao número de usuários e à destinação da água quente, os pontos de consumo, tá? Então, lembrando que aqui o aquecimento solar não é para fornecer energia elétrica, né? É aquecimento, é para fornecer água quente, tá? Eu não estou falando de placas solares para pegar a luz do sol e converter em energia elétrica. Eu estou falando de placas solares para aquecer a água. É aquecimento de água, tá? Para calcular o volume do boiler, regra geral, adota-se o consumo de 50 litros por dia, que a gente já tinha visto que aquecimento solar é isso, tá? A pia de cozinha e as banheiras devem ser consideradas à parte. E os coletores, adota-se a relação de 1 metro quadrado de área para cada 50, 65 litros de água a ser aquecido, de água quente. E que a gente já tinha visto isso daqui lá no capítulo de aquecimento solar, tá? Então nós temos uma questãozinha de aquecimento solar, de novo, que a gente já tinha visto isso lá, mas só para registrar aqui na parte de dimensionamento, tá? Então, dimensionar o sistema de aquecimento solar de uma residência com 3 dormitórios, quarto de empregada e, e 2 banheiras de 200 litros cada. Tá? Então, vamos lá. Então, o número de usuários, 7 pessoas, a gente já sabe isso, né? Verificar aqui 50 litros, a diferença agora é que lá era 40, aqui é solar é 50. Então, 50 litros por pessoa dia, que vezes 7 pessoas vai dar 350 litros, né? Falta somar isso aí com a turma das banheiras. Então eu tenho 2 banheiras, ó, cada banheira 200 por 2, 100, mas como são 2 dá 200, né? Ok? Como são 2 dá 200. E considerando a animação saiu da ordem, o volume diário de 50 com mais os dos... da torneira da pia, que falta somar a torneira da pia, que é mais 50 litros. Então eu vou somar todo mundo, né? 350 do consumo per capita, mais 200 das 2 banheiras, mais 50 da pia, vai dar um total aí de 600 litros, ok? Aí eu venho o seguinte, cada coletor ali, 2 metros quadrados de água, né? Então vale a relação que se 1 metro quadrado é 50 a 65, então eu posso dizer que 1 metro quadrado, 50 litros, tá? Então 2 metros quadrados, 100 litros, foi o que eu fiz aqui, 2 metros quadrados, 100 litros. Professor, eu quero discutir isso com você. Você disse que a relação é o seguinte, 1 metro quadrado implica ali um volume mínimo, né? Mínimo de 50 litros, até um volume máximo, tá? De 65 litros, ok? Obviamente, você tem que pensar no seguinte, que se eu usar um volume mínimo de 50 litros, eu vou estar aquecendo numa temperatura maior, certo? Se eu usar o volume máximo, eu vou estar aquecendo numa temperatura menor. Tem essas implicações aí, a sua escolha, tá? Mas 50 litros tá dentro do que a literatura manda, é um valor redondinho, né? Então vamos para ele, tá? Então, assim, nós temos o seguinte, qual é o número de coletores? É o volume do boiler pelo volume diário por coletor, tá? O volume do boiler vai ser de 600 litros e diariamente, por coletor eu aqueço 100 litros. Então, 600 por 100 vai me dar aí um total de 6 coletores, tá? Então, eu vou comprar um sistema com 6 coletores, de 2 metros quadrados cada, tá? Bom,
Professor, mas eu posso aí pensar em instalar esses coletores em série, eu posso pensar em instalar esses coletores aí em paralelo. Aí você pode também pensar numa engenharia de associação de coletores que te dê esse valor que você quer, tá? De uma temperatura final aquecida para 50 litros, tá? Para essas pessoas que você gaste com menos coletores. Você também pode fazer isso, tá bom? Então, vamos para frente. Rede interna de água quente. Aqui é para dizer o seguinte, alguns detalhes que na verdade a gente já sabe. Materiais, né, para água quente, não usar o PVC, usar o CPVC, usar o PPR, usar o PEX, que são materiais, o cobre, que a gente já viu anteriormente, né? Então ele diz aqui, ó, a distribuição de água quente é independente do sistema de água fria, tá? E é mesmo, né? Tem alguns projetos onde você, obviamente, vai aquecer a água que vem da fria, né? Então você vai ter que ter no teu sistema de água fria um canalzinho lá a mais, né? Uma colunazinha lá, perdão, desculpa a expressão, uma colunazinha lá a mais que vai servir para abastecer a tua caldeira, o teu boiler, tá? O traçado da rede de água quente tem os mesmos critérios da rede de água fria. Então, pessoal, quando você vai comprar um software, a mesma maneira como esse software dimensiona a água fria, ele dimensiona a água quente, tendo como diferença a questão do aquecedor em si, tá? As tubulações e do consumo, né? As tubulações devem ser projetadas e executadas tendo em vista as particularidades do tipo de material escolhido e especificado pelo projetista. Aguentar aquela temperatura, aguentar aquela pressão, nós já estudamos isso daí lá no começo do curso. Agora você vê como valeu a pena a gente ter estudado aquilo lá, tá? Dependendo das peculiaridades da instalação, deve-se considerar se há necessidade de isolamento térmico e acústico. Por exemplo, tubos de CPVC têm uma virtude muito bacana. Eles dispensam isolamento na maioria dos casos. Isso se deve à baixa condutividade térmica do CPVC. Tá? Então eles são isolantes naturais. E CPVC é um PVC mais legal, né? Um PVC reforçado, clorado, reforçado com cloro, para aguentar água quente. Ele é barato e ainda tem essa qualidade, né? Bom, o ponto de água quente localiza-se por convenção, já tinha sido falado isso também, à esquerda do ponto de água fria. Então água quente, água fria, água quente, água fria, tá? De acordo com a NBR de água quente 7198, a temperatura da água aquecida deve ser no máximo 70 graus na rede de distribuição interna. E os misturadores é que vão te dar o equilíbrio que você deseja, tá? A utilização de misturadores é obrigatória se houver a possibilidade de a água ultrapassar 40 graus, devendo-se ter o cuidado de evitar a inversão de água quente para a rede de água fria e vice-versa, né? Então isso aqui é outra coisa que você tem que ter o maior cuidado, garantir que a água quente não volte para a água fria, ou que a água fria não penetre no sistema de água quente. Então você tem que fazer o seu sistema também pensando nisso, tá? A tubulação de água fria que alimenta os aquecedores não pode estar conectada a barriletes, colunas e ramais que alimentam válvulas de descarga. A tubulação de água fria que alimenta os aquecedores não pode estar ligada a isso aqui por causa dos transientes hidráulicos, tá? Eu não posso permitir que um transiente hidráulico passe para dentro do boiler que é pressurizado. Eu estaria estourando uma bomba, tá? Bem, aqui eu tenho uma rede interna de água quente, tá? Isso aqui é uma vista em perspectiva, onde eu tenho aqui as tubulações de água fria, tá? E de água quente, tá? A mistura, né? O misturador, que é esse trecho aqui, tá? E aqui você sai a água morna, né? Morna é quente, e aí também, certo? Dê uma olhada nessa figura aí com mais atenção em casa, tá? Outra figura, só que agora o ambiente da cozinha, ele tem aqui água quente, água fria para a pia da cozinha. Dimensionamento das tubulações de água quente é pelo critério do máximo consumo provável, isso aí é só para repetir o que já foi falado, tá? E aqui, finalmente, pessoal, é super legal, eu achei isso aqui numa aula de um professor na internet,
Ele pegou tudo isso aqui, todos esses aparelhos, considerou já vazões e pesos e fez um ábaco, tá? E fez um ábaco resumindo a soma dos pesos para determinados diâmetros, tá? Então fica muito legal. Você vai somar lá os aparelhos, a soma dos pesos deu 31, tá? 31 está onde? 31 está além do 28 e antes do 35. Então, 31 você vai usar o de 1 polegada e 1/4. Tá? Não, perdão. A soma dos pesos é aqui em cima, desculpa. 31, ó, acima de 18 você vai, 35 aqui, ó. Então 31 você vai usar esse cara, aliás, o próximo cara que você teria aqui, né? 18 você vai usar 42 e assim por diante, tá? Bom, essa fonte aí é o Carvalho Júnior. Exemplo resolvido de acordo com essa tabelinha aí. Calcular o diâmetro de um barrilete de água quente em CPVC que alimenta os seguintes pontos de consumo de uma residência: 2 chuveiros, 2 banheiras, 2 lavatórios e uma pia de cozinha. Tá? Então eu somo os pesos dessa turma toda, 2 chuveiros, cada um com 0,5, dá 2 vezes 0,5 dá 1, somo dos outros, banheiras, lavatório, pia de cozinha, deu essa turma que somou 4,1. Venham para a minha tabela, né? Onde é que vai estar o 4,1 aqui, pessoal? Entre 2,9 e 8,2, né? Eu vou usar o de 28, tá? Que é o 4,1. Aquele exemplo que eu dei, eu terminei confundindo, o 31 está aqui entre o 18 e o 35, eu vou usar o de 42, tá? Então, eu uso aí uma tubulação de 28 milímetros, que é o de 1 polegada, ok? Beleza, pessoal, terminamos aqui a parte de água quente, né? Eu agora estou dizendo assim, dê uma valorizada no trabalho que o seu professor está fazendo por vocês. A gente está fazendo aqui um semestre remoto, uma coisa totalmente nova, a gente está descobrindo essa maneira de trabalhar, tá? Então, deixa um comentário legal, um comentário positivo no vídeo, no canal, dizendo que gostou do vídeo, que está legal. Faz isso daí, você que é meu aluno, né? Incentiva quem não é a conhecer esses vídeos, esse material, eu acredito que é um material que está legal, que está interessante, tá certo? Então eu deixo para vocês aqui o final de água quente, tá? Na próxima aula a gente já entra em instalações prediais de águas pluviais, né? É outro mundo, vamos para frente, sucesso, salva a bomba.